Olá, desejo que tudo esteja muito bem com você e peço ao Espírito Santo que nos capacite, tanto eu que vou ser canal da palavra de Deus, quanto a sua mente que receberá, que toda fortaleza, que tudo aquilo que é impedimento à compreensão, cai por terra em nome de Jesus. Vamos estar lá lendo em 2 Crônicas, capítulo 6, versículos 40 a 41, que nos diz o seguinte: Assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. 41. Agora levanta-te, ó Senhor, ó Deus, e vem para o teu lugar de descanso. Tu e a arca do teu poder. Estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação, ó Senhor Deus. Que os teus santos se regozijem em sua bondade. Amém? Então, nós estamos aqui no livro escrito aproximadamente há 450, 425 anos antes de Cristo. E aqui, o rei Salomão, ele está fazendo a oração do momento em que o templo está pronto. Depois que eles voltaram, no cativeiro de Babilônia, e ele fez o templo. Porque seu pai Davi não pôde construir esse templo. Por ser um homem de guerra, um homem sanguinário, mas Salomão construiu. E nesse momento, ele pede a Deus que a presença dele esteja sempre naquele lugar. Porque a arca, essa arca da qual ele fala aqui, ela simbolizava a presença de Deus. E hoje, o que simboliza onde está a presença de Deus? Nós somos o templo vivo do Espírito Santo. Hoje é diferente, não é verdade? Mas em qualquer uma dessas duas realidades, nós podemos observar que Deus nos pede, que nós sejamos santos. Que Deus é bom, que nós podemos nos regozijar, nos alegrar na presença dele. E o autor dessa passagem aqui, desse livro, que é o livro de Crônicas, talvez seja Esdras. Mas para que haja realmente... com a presença de Deus se fez ali através daquela arca e atualmente é em nós. Mas Deus não habitará num santuário de pecado. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Nós somos todo o tempo feitos, construídos, reconstruídos no nosso processo de santificação, que tem início, meio, vai ter um final, quando o pecado será extirpado em definitivo. Mas é necessário que nós façamos a nossa parte, que nós estejamos sempre dispostos a lutar para preservar a nossa salvação, para que nós não a percamos. A base da nossa salvação é a fé, e ela precisa ser fortalecida dia após dia. E ele nos deu a presença do Santo Espírito, do Espírito Santo, e com ele todos os dons, para que nós pudéssemos lutar, para que nós pudéssemos, neste mundo mal, estarmos preparados, estarmos alicerçados para viver em novidade de vida. Nós falamos, o Adão, que era um homem, homem natural, que vivia através, ali no paraíso, mas a partir do momento que pecou, houve a queda, seu espírito foi desvinculado de Deus, que era totalmente ligado. Mas Deus tinha o plano perfeito, que era Jesus, que veio para habitar em nós, nos dando essa força, nos dando o que nós precisamos para vencermos. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Mas precisamos entender que todo esse processo, ele tem um início, ele tem uma progressão e ele tem um final. Os olhos do Senhor sempre estarão, como sempre estiveram lá, onde a Arca da Aliança estava, e está sobre nós que somos o templo dele. Ele está conosco. Mas eu preciso ajustar a minha natureza, a minha vida à natureza, daquele que vive em mim. E qual é a natureza daquele que vive, que escolheu morar em nós? A natureza dele é santa. E ele diz na palavra dele, sede santos, Em Efésios 1:4, ele nos diz que ele nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
Ele nos escolheu, Ele decidiu. Então não tem desculpa. Só se nós não crermos. Se nós não crermos, nada disso fará sentido. Mas antes da criação do mundo, nós estávamos nele. E Ele nos escolheu. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos preciosidade para o Senhor. E precisamos entender isso. Não tão somente com o nosso intelecto, mas ajudando o Espírito, pedindo ajuda ao Espírito Santo. Que nos capacite, que nos ajude a entender que nós não somos uma coisa qualquer, como muitos vivem como se fosse qualquer coisa. Como se não fosse uma obra perfeita da criação. E vão levando a vida de qualquer maneira. Não, nós somos amados, filhos amados de Deus. Porque veio Jesus, que é Espírito vivificante, no lugar, né, daquele que era natural, daquele que foi Adão. E ele veio não só para acabar com Satanás, derrubar essa força do pecado sobre nós, mas veio nos trazer um novo nascimento. Nós não podemos nascer da carne, mas podemos nascer do Espírito. Nascer novamente como? Nascer do Espírito. Do Espírito Santo de Deus. E eu estava sem fone até agora. Espero que você esteja me ouvindo razoavelmente bem. Né? Bem que ele capta, mesmo a uma certa distância. Olha só. O poder da ressurreição, nós só podemos vivenciar essa vida nova, receber essa força através da ressurreição de Cristo. Algumas pessoas acham que por atos de bondade elas podem ser salvas, elas podem receber o reino dos céus. Não, temos que passar por Cristo. É só aceitando a Ele, vivendo de acordo com a vontade dEle, conhecendo a vontade dEle para as nossas vidas. É um ato de fé, é um ato de entrega, de submissão, de obediência, primeiramente de arrependimento. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Mas para nós conhecermos os nossos pecados, reconhecermos, entendermos aonde não estamos andando em novidades de vida, nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos, através da palavra, conhecer qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Como fala na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Para nós não nos amoldarmos a esse mundo, mas para conhecermos, experimentarmos, certificarmos da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Porque Ele tem a orientação para todas as áreas das nossas vidas. Existe um manual de funcionamento para nós, que é a Bíblia. Se as coisas que têm existência, que são menores do que o ser humano, porque nós somos a coroa da criação, tem o seu manual, tem as suas orientações, por que nós não teríamos? E está aqui a palavra de Deus, a Bíblia, aonde está escrito. Mas muitas vezes, quando nós estamos cegos, como eu mesma já fui cega, eu não entendia. Aquilo parecia uma ideia interessante, mas eu não tomava posse, como muitos não tomam posse disso. Isso é para se entender espiritualmente, mas pedindo a Deus: Senhor, me ajude a entender esse mundo espiritual, esse seu plano de vida. Porque por nós mesmos realmente nós não somos capazes. Mas com a ajuda de Jesus, nós somos o templo vivo. E Ele nos deu dons, através da presença do Espírito Santo, Ele nos deu dons. Dons que nos tornam capazes de viver em novidade de vida, de seguir a Jesus e nos afastarmos do pecado. Mas eu preciso querer. Ele nos deu livre-arbítrio, Ele não vai nos tirar o livre-arbítrio. É preciso que eu coloque a minha mente, a minha alma, porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. E na alma é onde residem as minhas vontades, os meus desejos, os meus pensamentos. O espírito está pronto. Ele é tratável, ele é tratado por Deus. Mas a carne, ela vai lutar contra essa tendência do espírito. E o nosso espírito, visitado pelo Espírito de Deus, habitado pelo Espírito de Deus, ele tem condição de vencer a tendência da carne. Porque Deus fez esse plano para nós. Ele fez esse plano para que nós vencêssemos. Mas é preciso entender
às vezes, muitas pessoas não compreendem. Então, a prática espiritual, não digo nem religiosa, se torna uma coisa estranha, uma coisa que, o que está falando, do que se trata, como que é isso, eu não consigo entender, parece complexo demais, mas não é, muito simples. Mas o básico de tudo isso é pedir que Deus venha à nossa mente e nos ajude a abrir os nossos olhos para que entendamos de maneira espiritual, porque é um plano espiritual, não é um plano carnal. Vai muito além dessa vida aqui do que os nossos olhos naturais podem ver, contemplar. Mas é de maneira simples. E vem, né? A gente fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Até mesmo as pessoas que são analfabetas, que são iletradas, elas ao ouvir a palavra de Deus, a palavra tem poder de nos santificar, de nos ensinar. A palavra é poderosa. Pela palavra o mundo foi feito quando nada havia. E todas as palavras que são liberadas, sejam elas de bênção ou sejam de não bênçãos, elas criam vida e elas estão no meio de nós. Uma criança, mesmo no ventre materno, ela ouve aquilo que a mãe fala, ou que as pessoas que estão à volta falam, e aí ela já vai nascer com determinados valores que você fala, mas parece um absurdo, mas não é absurdo. A partir de certa idade, o ouvidinho dela já funciona. E além do que, ela já tem o espírito nela, que também ouve de maneira espiritual. Então tudo isso está na nossa natureza. Foi Deus que fez assim, que projetou para que fosse assim. E Ele não deixou nada em segredo. Ele fala no Salmo 139, que quando nós éramos ainda substância informe, quer dizer, sem forma no ventre materno, Ele já tinha todos os nossos dias escritos, Ele já tinha um plano de vida para nós, Ele já nos viu ali, do começo das nossas vidas até o final. Que Deus poderoso, que Deus maravilhoso, que nos ama com amor inexplicável, que nos protege, que nos visita, que aquilo que os nossos olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não chegou ao coração de ninguém, é o que está reservado para aquele que decide amar esse Deus. O cuidado dele, a proteção dele, a habitação, não digo visitação, porque eu não quero ser visitada por Deus. Eu quero continuar sendo habitada pelo Espírito Santo de Deus. Visitada é alguém que visita e vai embora. Não! Nós somos o templo vivo do Senhor. Ele habita em nós. Mas, volto a dizer, Ele não vai habitar naquilo que não condiz com a natureza dele, que é amor, e com todos os frutos do amor, que é o perdão, que é a solidariedade, que é a compaixão, e tantos outros frutos. O espírito de autodomínio que Ele nos deu. Sabe? Ele nos deu um espírito de equilíbrio. E tudo aquilo que nos faz desequilibrar, tudo aquilo que vai à nossa alma, tudo aquilo que for de natureza ruim, que no decorrer das nossas vidas nós adquirimos, tal como a rejeição. Quem nunca não foi rejeitado? Né? É não ser amado, é ser colocado em segundo, terceiro plano. Isso dói, isso faz com que a estima das pessoas seja abatida, a pessoa não se ame, a pessoa se rejeite. A pessoa não se sinta amada por Deus e muito menos pelas outras pessoas. Então é necessário haver cura. E a palavra de Deus nos cura. A igreja é o grande hospital. É onde nós podemos ser ministrados. É onde nós recebemos as orações. É onde há a atuação do poder de Deus. Mesmo que seja imperfeita. Porque é formada por homens. Mas o cabeça é Cristo, e nós somos o corpo. E unidos, tal como brasas, uma ligada à outra, nós não vamos ser apagados, mas nós vamos ser trabalhados, nós vamos ser restaurados, a fim de que estejamos preparados. Tenhamos uma vida abundante aqui na terra e estejamos preparados para a vida eterna. Porque se nós tão somente nos apegarmos a essa vida aqui, acharmos que tudo acaba aqui, nós ficaremos desesperados, sendo que existe uma vida eterna, uma vida perfeita, uma vida linda, que o Senhor reservou para nós.
para nós continuarmos o relacionamento que foi iniciado aqui com Ele na face da terra. Mas é necessário que estabeleçamos tempo para esse relacionamento, que nós precisamos dar prioridade a esse estar com Deus. Como que de repente eu vou viver só de maneira materializada, eu só vou me importar com essa vida, não vou pensar, e se de repente nós partirmos, nós vamos nos sentir como? Como que não vai haver continuidade para um relacionamento que nem se iniciou, que a gente não tinha consciência disso? Então nós precisamos a todo momento termos a consciência de que nós somos seres espirituais, que nós fomos criados para algo muito maior, que é um plano de Deus para as nossas vidas, que é um espírito aqui que habita esse corpo, que é precioso, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é eterno, então há eternidade em nós também. Se nós não tivermos essa consciência, ficaremos desesperados quando alguém adoece, quando alguém envelhece, ou então não pensamos, vivemos dia após dia sem consciência de que a qualquer momento podemos partir. Aí quando alguém parte precocemente, é aquele desespero, aquela loucura. Por quê? Porque vivemos tão somente para essa vida, colocamos todas as nossas expectativas nessa vida, esquecemos. Como esquecer se a morte é uma coisa constante? Se a todo momento morrem pessoas? Como esquecer? Mas não é viver pensando também na morte. Mas há dentro de nós também um anseio pela eternidade. Foi a natureza que Deus nos deu. Há um anseio. Porque no reino dos céus tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Mas a nossa alma precisa ser trabalhada enquanto estamos aqui. Todos os traumas, todos os conflitos, tudo aquilo que está aqui na nossa alma, na nossa mente, é preciso que através da palavra, através da oração, através da abertura, é preciso que isso seja curado para que a nossa alma possa avançar, porque ela pode impedir, ela pode bloquear o nosso espírito, não permitir que nós ouçamos a Deus, que nós recebamos esse refrigério, essa alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós acabamos elegendo outras coisas como Deus na nossa vida. Elegemos filhos, elegemos marido, esposa, namorado, outras coisas materiais, como casas, carros, me faltou a palavra aqui, outras aquisições. Não, e o mais importante não é isso. É buscar primeiro o reino dos céus e a justiça, que é de Cristo. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Sabe, às vezes Deus nos nega alguma coisa, nos coloca em stand-by, né? Na espera, porque realmente Ele quer mais de nós. Se aquilo que nós queremos como bênção, como cumprimento de promessas, vier de imediato, nós nos sentiremos satisfeitos e negligenciaremos esse plano maior que nos leva à eternidade de vida. Então estejamos atentos, meus irmãos, que nós busquemos conhecer esse Cristo, conheçamos esse plano de amor e queiramos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas e entendemos que a graça dele é suficiente, ela nos basta para que realmente vivamos esse plano de amor e que avancemos cada dia mais para esse alvo, deixando as coisas para trás, aquilo que é ruim, aquilo que é negativo, aquilo que foi insucesso, aquilo que foi pedra de tropeço, e avancemos. Avancemos para aquilo que está reservado para nós, sabendo que nós podemos ter a paz que vem de Cristo, que transcende a compreensão humana, a alegria que vem dele, que a nossa força é a certeza de que Ele está conosco. Haja o que houver, nós somos dele, nós pertencemos a Ele. Eu desejo que você seja alcançado por esse amor, por essa paz, por essa dimensão da fé que nos traz alegria, mesmo que estejamos passando por momentos difíceis, que não percamos a esperança. A esperança é a nossa grande âncora, é aquela que nos leva além. E eu quero orar por você, orar por aquele talvez que esteja desviado, que tenha ouvido um dia a palavra de Deus,
mas que por algum motivo a tenha abandonado, se decepcionado com igrejas, com lideranças. Isso é muito comum. O mesmo tanto que nós temos no nosso país de pessoas convertidas, é o tanto que nós temos de pessoas desviadas. Isso é muito triste, essa estatística ela é arrasadora. Mas por quê? Então eu oro por você nesse momento. Peço ao Senhor que faça essa religação de você, que haja perdão, que haja auto-perdão, que haja perdão com instituições, com pessoas que na ignorância, no exercício aquém daquilo que deveria ser, te feriram. Que você seja visitado, você seja habitado pelo Espírito de Deus e curado dessa decepção, dessa expectativa frustrada. E se você também ainda não recebeu Jesus Cristo como seu único sublime Salvador, que agora você leve seu pensamento e numa outra oportunidade, vá até uma igreja e vá até a frente, converse com a liderança e participe, esteja ali irmanado, porque essa é a ordenança divina, que nós estejamos nas igrejas, ali ligados. Em nome de Jesus. Te agradeço por acessar o canal, te peço que compartilhe esse vídeo para que o YouTube nos reconheça, para que essa mensagem chegue mais distante a outras pessoas. E não deixe de curtir. Um grande abraço.